No começo da história conhecemos a Academia de Magia Kimberly, onde 20% dos alunos são consumidos pelo feitiço antes mesmo de se formarem. Em seguida conhecemos um garoto chamado Oliver que caminha em direção à academia enquanto observa uma árvore conhecida como Jack, a sem flores. Durante o trajeto, uma flor falante diz para ele relaxar apesar do destino sombrio que aguarda muitos estudantes, lembrando que aquele era o dia da cerimônia de entrada. Oliver ignora, acreditando que era apenas uma história inventada para assustar os novatos, mas mesmo demonstrando insegurança, ele sabia que aquela não era uma escola comum. No caminho, ele encontra uma garota abalada pela mesma advertência, e logo um garoto ruivo surge para explicar que flores do orgulho, como aquela que falou, absorvem a magia da terra e acabam corrompidas, especialmente naquela região. A garota agradece dizendo que entende pouco de plantas, mas que ama as criaturas mágicas. Curioso, Oliver pergunta quais ela prefere e a menina responde de forma descontraída que gosta das pequenas, das grandes ou das escorregadias. Enquanto seguem, Oliver vê uma garota repreender um menino de óculos por não prestar atenção ao caminhar. Em seguida, uma jovem com uma roupa marcante passa adiante e atrai todos os olhares, fazendo alguns se perguntarem se ela era uma samurai. Oliver não compreende a razão, mas sente uma estranha premonição apenas ao olhar para ela. Logo, os estudantes chegam à academia no momento em que um desfile de bestas mágicas acontece, exibindo criaturas como um dragão. O garoto ruivo pergunta a Oliver se ele o reconhece e ele responde que era um Fafnir, um dragão brilhante de escamas únicas. Mas a garota de antes não parece animada. Quando questionada, ela afirma que era errado exibir um troll ao lado de bestas mágicas. O ruivo retruca dizendo que era aceitável, já que trolls eram perigosos e não falavam a língua dos humanos. A garota defende que eles apenas atacavam porque os humanos invadiam suas terras. A discussão é interrompida pelo menino de óculos que reclama do barulho e diz que não consegue ler. Oliver sugere deixar o assunto para depois e propõe que todos se apresentem. Antes que consigam, um feitiço misterioso controla o corpo da garota e a força a caminhar em direção ao troll. O caos se instala quando o troll começa a atacar os lobos guardiões. No momento em que está prestes a acertar a menina, a jovem de aparência samurai se coloca diante dele e enfrenta a criatura de frente, surpreendendo a todos. Outra garota tenta distrair o troll com magia, mas fracassa. Eles cogitam unir forças, mas Oliver interrompe, dizendo que aqueles feitiços não teriam efeito. Ele então elabora um plano envolvendo um feitiço de vento coordenado. Ao sinal dele, todos liberam uma forte rajada que ele amplifica com magia sonora, criando o rugido de um dragão. A ilusão distrai o troll o tempo suficiente para que a jovem samurai desferisse um golpe devastador, derrotando a criatura de uma só vez, embora machuque a mão no processo. Ela agradece aos outros por terem criado a abertura perfeita. Mais tarde, já dentro da academia, os estudantes são separados. Oliver fica junto da jovem samurai e pergunta se ela realmente enfrentou o troll sem um plano. Ela ri e admite que sim, a katana dela nem sequer é afiada. Oliver a repreende pela imprudência, apontando que ela poderia ter partido se o plano dele tivesse falhado. Mas em vez de arrependimento, ela se mostra feliz, acreditando que ter sido salva logo no primeiro dia era um sinal de sorte. Oliver não entende completamente, mas admira a força dela ainda mais quando percebe que o cabelo dela muda de cor conforme as emoções. Todos então recebem a ordem de silêncio, pois a diretora iria se pronunciar. Relâmpagos e luz anunciam sua chegada, e ela se apresenta como Esmeralda. Ela começa pedindo desculpas pelo incidente anterior e mergulha em uma dura verdade. Os estudantes passariam os próximos 7 anos ali, e a academia valorizava apenas liberdade e resultado. Viver ou partir era uma escolha deles. Ela deixa claro que não era metáfora. 80% saíam ilesos, enquanto 20% eram consumidos pelo feitiço. As partidas, segundo ela, ajudaram a consolidar a reputação da escola, que foi construída sobre um caminho de cadáveres. Ela aconselha que, se fossem partir, deixassem um legado como o tigre que deixa sua pele. Ao terminar, ela permite perguntas. A jovem samurai levanta a mão e dá um conselho estranho que deixa todos atônitos. Esmeralda encerra e teleporta os alunos para a próxima área, onde veteranos os recebem com comida e bebida. Enquanto comem, o grupo se reúne em torno de Oliver para as apresentações. A primeira é Michelle McFarlane, a elegante filha de uma casa nobre do sul de Elgland. Depois vem Kate Alto, uma doce estudante de intercâmbio de Farlane que agradece por terem a salvado. O garoto ruivo se apresenta como Guy Greenwood, de uma família de agricultores mágicos e especialista em plantas. Em seguida aparece Pete Reston, o estudioso de óculos vindo de uma família não mágica e sem distinção. Por fim, é a vez de Oliver. Ele diz se chamar Oliver Horn, que herdou sua magia do avô, mora com parentes e tem tanto uma irmã quanto uma prima já estudando ali. Os outros elogiam o feitiço do rugido de dragão usado por ele. Michelle comenta que nunca tinha visto ninguém usar magia sonora daquela forma. Oliver explica orgulhoso que era bom em modificar feitiços de maneira criativa e se mostra feliz por ter sido útil. Por último vem a jovem samurai. De forma animada, ela se apresenta como Ibiya Nanao, de Turakaizen e Matsukuni. Ela conta que chegou à academia pelo destino, durante uma guerra. Quando estava prestes a partir, um mago chamado McFarlane a salvou e a convidou para estudar magia. Michelle, surpresa, comenta que talvez tenha sido seu pai, que lecionava meio período e havia viajado para a Ásia em busca de novos alunos. Pete, percebendo que Nanao não
não vinha de uma família mágica. Pergunta se ela fez o mesmo exame que ele. Nanao admite que não fez exame algum. Michelle explica que cada professor podia recomendar um estudante por ano para entrar sem passar por prova, e talvez seu pai tenha patrocinado Nanao. Pete se mostra visivelmente incomodado, chamando aquilo de injusto, criando tensão no grupo. Guy interrompe para aliviar o clima, dizendo que era hora de comer. Kate concorda de forma tímida, afirmando que estava faminta. Pete resmunga, mas pega uma bebida. Nanao, faminta, tenta agarrar um prato de carne feito para 6 pessoas, mas Oliver a impede. Ela insiste que conseguiria comer tudo, mas ele, nervoso, pede que ela fique quieta e serve um prato para ela. Michelle se oferece para ensinar boas maneiras à mesa. Nanao olha para a comida e diz que sente como uma princesa. Kate ri e pede a Oliver que prepare um prato para ela também. Guy entra na brincadeira e provoca Oliver por agora estar servindo 2 princesas, pedindo o prato dele também. Oliver ri sem jeito, sem entender como foi parar naquela situação. Pete reclama do barulho e Oliver o repreende por só comer carne, acrescentando mais legumes ao prato dele. Pete protesta e Guy aparece por trás para provocá-lo por não valorizar vegetais. Pete o empurra. Enquanto isso, Nanao devora a refeição e pede mais. Naquela noite, Oliver acorda em seu dormitório ao ouvir sons estranhos. Ele lembra que Chronogoblins viviam nos relógios da academia e os afugenta. Olhando pela janela, calcula que era por volta das 5 da manhã. Ele verifica o colega de quarto, Pete, e apesar das desavenças, cobre-o com um cobertor antes de sair. Do lado de fora, Oliver caminha pela manhã tranquila, sentindo a mana no ar. Uma voz misteriosa o chama, revelando-se como uma agente de Gwyn designada para protegê-lo. Oliver se irrita ao saber que sua prima havia ido tão longe, mas a agente insiste que era necessário. Ele exige o nome dela e com relutância ela responde que se chama Teresa Cars. Oliver diz esperar ver o rosto dela algum dia. Ela garante que esse dia virá, mas até lá ele poderia chamá-la sempre precisasse. O episódio termina com Oliver caminhando pelo jardim da academia e encontrando Nanao inesperadamente se purificando em uma fonte. Chocado, ele a repreende dizendo que estava diante do dormitório dos meninos. Ela não se importa e afirma que não estava se banhando, apenas se purificando do sangue da guerra. Quando ele pergunta sobre as cicatrizes, ela responde que eram feridas de batalha e pede desculpas por sua aparência desagradável. Antes que Oliver pudesse responder, uma visão repentina surge. Uma mulher de cabelos dourados chama de Nao e afirma que o tempo dele havia chegado. No dia seguinte, na academia, Kate pergunta às amigas se dormiram bem enquanto aguardavam os garotos. Michelle cumprimenta Oliver e Pete, que chegam caminhando, e faz a mesma pergunta. Pete responde que supõe que sim. Oliver afirma que felizmente sim. Logo, Guy chega correndo dizendo que quase dormiu demais e que não sabia da existência dos Chronogoblins. Kate se surpreende, pois não viu nenhum, mas comenta que viu Nanao acordar cedo. Nanao responde que sempre acordava às 6. Guy nota que ela agora estava de uniforme. Nanao explica que ele foi entregue em seu quarto e diz que está feliz, pois agora parecia mais uma maga. Oliver ouve, mas lembra do que viu pela manhã. Guy percebe sua distração e o provoca dizendo que parecia ter molhado as calças. Oliver nega. Pete interrompe dizendo para se apressarem para o café da manhã. Guy bagunça o cabelo dele. Pete se irrita. Nanao diz que também estava animada para ver como seriam as aulas. Na classe de esgrima mágica, o professor Loder Garland os recebe. Ele pergunta o que era a esgrima mágica. Pete levanta a mão e alguns começam a zombar dele. Pete responde que a esgrima mágica é uma técnica que desenvolveu com base no uso de uma espada curta chamada Tame. Ele explica rapidamente a origem dessa prática. O professor Loder concorda e afirma que os alunos precisam aprender a utilizar a espada curta junto da magia, mantendo sempre um passo e um feitiço de distância. Em seguida, ele pede voluntários para uma demonstração. Nanao se oferece. Richard também se oferece, dizendo que queria provar sua força. Kate e Oliver percebem que algo ruim poderia acontecer. Oliver se adianta e diz que lutaria ao lado de Nanao, o que enfurece Richard. Oliver justifica dizendo que havia enfrentado o Troll junto dela. Michelle intervém e diz que enfrentaria Richard. Ele aceita. O professor então decide que Nanao e Oliver seriam o primeiro par e Michelle e Richard o segundo. Ele lança um feitiço para tornar as espadas não letais e estabelece que o duelo terminaria com um acerto na cabeça ou no peito. Nanao e Oliver se preparam. Nanao toma a iniciativa e parte para o ataque. Oliver utiliza o feitiço do solo tumular para destabilizá-la, mas ela o surpreende com sua velocidade e persistência. O duelo se intensifica a ponto de Nanao chorar pela emoção. Oliver decide se empenhar completamente. Nanao agradece, mas o professor interrompeu o duelo, pois os dois acabam rompendo o feitiço de contenção. Ele ordena que descanse. Michelle pergunta a Richard quantos golpes ele teria conseguido desviar, mas ele apenas lança um olhar hostil. Ela recua e ele aceita a ordem. Nanao observa Oliver se afastar com tristeza e o segue. Ela diz a ele que foi um duelo esplêndido e que gostaria de repeti-lo. Oliver ignora, mas logo explode de raiva e afirma que se recusa. Ele declara que não quer lutar contra ela novamente, não deseja causar sua partida nem partir por sua causa. Nanao começa a chorar. Mais tarde, o grupo se senta ao redor da fonte. Guy reclama da quantidade de coisas que precisam aprender. Michelle comenta que a aula de feitiçaria foi incrível, mas Guy discorda. Na segunda aula, a professora Frances Gilchrist os repreendeu. Ela despreza as espadas curtas. Acredita
comenta que magos só precisam de varinha. Ela os obrigou a invocar monstros. Peach observa que eram familiares dela. Guy continua reclamando. Michelle percebe que Nanao está em silêncio. Kate se anima dizendo que a próxima seria biologia mágica. Na aula de biologia mágica, a professora Vanessa Aldes declara que os animais são recursos. Kate fica chocada. A tarefa era usar bichos da seda mágica. Se canalizassem a quantidade certa de magia, eles criariam casulo, mas se fosse em excesso, eles se transformariam em monstros. Cada aluno tinha 10 tentativas e precisava acertar 5, sem a ajuda dos colegas. Muitos falham. Michelle consegue com facilidade, mas queima um casulo no limite de tempo. Guy se pergunta por que era tão fácil para ela. Michelle pergunta a Oliver como estava indo. Ele responde que bem. Ela sugere que ele ajude Nanao enquanto ela ajudaria Peach ou Kate. Guy reclama. Michelle afirma que só ajudariam depois que alguém falhasse 5 vezes. Peach comenta que estava próximo disso. Kate também se sai bem. Guy queima mais um. A professora observa com atenção e fica aliviada por ninguém ter atacado ninguém. Ela verifica o trabalho de Kate. Nota que está lenta e a repreende. Michelle avisa Oliver que Nanao terminou, mas que a maioria das tentativas foi um fracasso. Kate, por outro lado, consegue 9 acertos. Oliver comenta que o que importava para ela não era passar, mas salvar vida. Nesse momento ele se distrai. O casulo se rompe e o monstro ataca. Michelle e Oliver ajudam, mas perdem ponto por isso. Kate pede desculpas a Oliver e confessa que cresceu entre criaturas mágicas, chegou a ser amiga de um troll, e que não suporta vê-la sofrer. Oliver a consola dizendo que em sua terra natal talvez tudo fosse melhor, mas que agora ela estava no mundo real, onde as coisas eram diferentes. Ainda assim ele valoriza a bondade dela, e afirma que ela não estava sozinha. Mais tarde Oliver vai até a fonte. Teresa aparece e diz para ele escolher melhor seus amigos, pois quem não consegue neutralizar um verme não sobreviverá. Oliver responde que ele mesmo decidiria isso. Teresa informa que ele deveria visitar a oficina de Gwen, e que não estaria por perto depois do jantar. Naquela noite o grupo se reúne. Kate percebe que Nanao está abatida. Peach comenta que havia esquecido seu livro. Oliver e Michelle se oferecem para acompanhá-lo. Os outros percebem um clima tenso. Kate lembra que a academia se com o labirinto à noite. Kate encontra o livro e pergunta se estavam zombando dele. Eles tentam voltar, mas uma parede surge e a academia começa a mudar. Pet fica preocupado. Oliver afirma que aquilo era normal e que deveriam haver patrulhas. Uma voz soa. Pete corre assustado, mas Oliver o detém. Ofelia Salvador aparece. Oliver reconhece o nome dela por uma tese que leu. Ela tenta hipnotizar Pete e consegue, mas falha com Michelle e Oliver. Ela tenta convencer Oliver, mas ele resiste. O grupo foge e encontra uma parede feita de ossos e o cheiro da partida. Sirius Rivermore aparece oferecendo proteção. Ofelia os alcança por trás. O grupo é pego em uma emboscada. Pet entra em pânico e tenta sacar a arma, mas Oliver e Michelle o impedem, lembrando que qualquer ação agressiva poderia justificar um ataque dos outros. Ofelia zomba de Sirius chamando-o de profanador de cadáveres, e ele retruca chamando-a de Salvadore, a súcubo, acusando-a de ainda mais depravação. A troca de insultos evolui para uma batalha feroz, exibindo magia de altíssimo nível que deixa Oliver e seus amigos impressionados. Oliver insiste que devem usar o caos como oportunidade para fugir, mas Sirius bloqueia a saída. É então que Nanao intervém dizendo que sentia cheiro de partida no ar. Enquanto Ofelia e Sirius invocam criaturas mágicas em um confronto brutal, Nanao atravessa a barreira de Sirius, jurando proteger os amigos e pedindo que fujam enquanto podiam. Ela declara que alguém que procurava a partida havia encontrado o lugar certo. Oliver, não convencido, corre atrás dela. Subitamente, Howling Godfrey, o presidente do conselho estudantil, intervém com magia de fogo poderosa, interrompe a luta e declara que aquela não era forma de receber novos alunos. Carlos Withrow aparece em seguida, ameaça Ofelia e cumprimenta o grupo, antes que Alvin ordene que ambos os veteranos retornem ao labirinto para serem punidos. Alvin e Carlos garantem aos novatos que estavam a salvo. Poucos lugares eram mais seguros do que na presença de Alvin. Fora do labirinto, o grupo se reencontra com os demais. Kate admite que ficou apavorada, mas Oliver, ainda furioso, repreende Nanao por seu sacrifício imprudente. Michelle intervém e sugere que Nanao explique. Nanao concorda e confessa que não se sentia verdadeiramente viva havia muito tempo. Ela se recorda de uma batalha brutal em que apenas 200 guerreiros lutavam contra 50.000 soldados Sumayashi. Ela neutralizou sem parar até alcançar o acampamento do general, e sem saber acabou causando a partida de seu filho, Yasasu, a quem havia desafiado buscando o melhor guerreiro. O general, em luto mais sereno, escolheu não torturá-la, afirmando que guerreiros valentes não mereciam esse destino. Ele sequer perguntou seu nome, dizendo que deixá-la partir como uma guerreira sem nome seria sua vingança. No momento em que a ordem para neutralizá-la foi dada, um mago a envolveu com magia, demonstrando interesse em compreender o país e transformá-la em maga por causa de seu potencial. No presente, Nanao diz que desde então parecia um sonho, e que queria realizar seu desejo antes que acabasse. Quando Oliver pergunta qual era esse desejo, ela explica que não era mais sobre vingança, mas sobre um combate entre iguais que se admiram e se respeitam, algo que ela chamava de verdadeira felicidade. Oliver discorda dizendo que causar a partida de alguém que se admira não é felicidade. Ela admite que era algo distorcido, mas confessa que o duelo com ele lhe deu uma amostra do que procurava
namorava há tanto tempo. Kate resume dizendo que Nanou estava deprimida por causa da rejeição de Oliver. Ele pede para que Kate se cale, mas Nanou confirma. Para ela, amar uma espada ou amar uma pessoa tinha o mesmo peso. Michelle tenta suavizar o momento e propõe um duelo não letal, mas Nanou recusa, dizendo que seu estilo de luta só funciona quando a partida está em jogo. Michelle então lhe dá um conselho sério, dizendo que ela deveria parar de buscar um lugar para partir e começar a escolher viver. Se fosse capaz de amar alguém, deveria escolher a pessoa e não a espada. Os outros apoiam essa ideia, e Oliver pede que ela prometa nunca mais desperdiçar a própria vida, mas usar sua espada para proteger. Emocionada, Nanou promete aprender a viver e pede ajuda dele. Ela admite que não entende nada nas aulas, então os amigos prometem ajudá-la com magia. Michelle conclui dizendo que a forma como as espadas deles chocaram provava que Nanou e Oliver eram feitos para o outro. No dia seguinte, uma Nanou animada corre até o grupo, pede desculpas novamente e os incentiva a aprender algo novo. Ela se agarra a Oliver, deixando-o constrangido, e diz que estava seguindo o conselho de Michelle. Ele tenta dizer que ela não precisava ficar tão próxima. Ela pergunta se o incomodava, e ele responde que não, que leva Peach e Guy a zombarem dele. Kate então se aproxima de maneira sutil e tranquila, dizendo que Nanou não deveria se agarrar tanto. Peach e Guy cochicham que isso claramente a incomodava. Na aula seguinte, o professor Loader encerra a lição e abre espaço para perguntas. Um aluno pergunta sobre espadas mágicas e Loader explica que são armas capazes de neutralizar a distância quando fundidas com magia. Apenas 6 eram conhecidas e outros tentavam criar mais. Ele ressalta que eram segredos de alto nível e não confirmaria se empunhava uma. A classe fica tomada pela especulação. Nanou fica fascinada com a ideia de uma espada invencível e pede mais informações a Oliver, mas ele só sabe o que o professor diz. Richard interrompe exigindo que eles parassem de conversar e se concentrassem. Oliver tenta acalmar, mas Richard continua provocando e o desafia para um duelo. Oliver aceita, sugerindo que fosse um combate de prática. Antes que saísse, Nanou o detém preocupada, dizendo que temia que ele entregasse a luta e implorando que ele lutasse a sério. Richard se sente insultado e se enfurece ainda mais, mas o professor interrompe e lembra a todos que deviam se concentrar. Mais tarde, Michelle conta a Oliver que ela e Richard foram rivais de infância, sempre comparados um ao outro. Ela admite que parte do medo de Richard de perder sua posição vem dela. Oliver se oferece para se desculpar com ele, mas Michelle recusa e pede apenas que ele não decepcione Nanou. De repente, Peach aparece apavorado e conta que Kate saiu correndo depois de ouvir que o troll exibido no desfile seria neutralizado. Kate confronta um homem que tenta justificar a execução, mas ela se recusa a aceitar e acaba sendo atingida por um feitiço de dor. Oliver e os outros chegam e reconhecem o homem como Darius Greenville. Eles também se opõem à execução. Antes que Darius ataque novamente, Milligan interrompe, criticando seus métodos severos. Ela revela que alguém havia entrado com uma objeção contra a execução. Em seguida, Loader aparece para repreender Darius, afirmando que o troll não poderia ser neutralizado antes da conclusão da investigação. Darius fica furioso e avisa que o atraso só colocaria a vida de Kate em risco. Quando ela tenta falar, é silenciada por outro feitiço. Milligan se aproxima de forma gentil, pergunta como ela estava se sentindo e garante que também apoia o semi-humano. A cena termina com o grupo recebendo uma carta, onde Richard desafia formalmente Oliver e Nanou para um duelo. No dia seguinte, na academia, Kate e Milligan tentam se aproximar do troll. Milligan explica que o troll costumava lidar bem com pessoas, mas depois do incidente no desfile ele deixou de interagir com o humano. Kate oferece comida de maneira gentil, tentando tranquilizá-lo. De longe, outros estudantes zombam dela por tentar fazer amizade com um troll. Enquanto isso, Nanou está com Michelle, que pergunta se ela realmente pretende aceitar o duelo. Nanou confirma que precisa aceitar um desafio honrado, e Oliver concorda que é a melhor opção. Mesmo assim, ele lembra que qualquer que fosse o resultado, o conflito com Andrews continuaria. Gay se mostra animado, mas esquece o local do duelo. Pete, irritado, lembra que seria no dia seguinte no primeiro andar do labirinto. Mais tarde, em sala de aula, os amigos de Kate ouvem mais alunos zombando dela. Gay fica furioso e quer revidar, mas Oliver o impede, dizendo que era inútil. Pete prefere não se envolver, mas comenta que os provocadores estavam falando alto de propósito. Gay pergunta se eles apenas tolerariam aquilo. Nesse momento, Kate chega, e as provocações pioram. Eles a chamam de troll e de batata, dizendo que ela nem era humana. Gay quase perde o controle, mas é Oliver quem reage primeiro, lançando um feitiço para silenciar um deles. O caos se instala e o grupo se prepara para lutar. Pete tenta impedi-los, mas já era tarde. Mais tarde, Michelle fica surpresa por terem acabado na sala de punições, embora o grupo se orgulhe da quantidade de adversários que enfrentaram. Michelle esperava isso de Nanou e Guy, mas não de Oliver. Envergonhado, ele deixa que os outros zombem dele. Cat pede desculpas, dizendo que a culpa era dela por terem sido punidos, mas os amigos rapidamente a tranquilizam. Guy chega a dizer que estava orgulhoso. Cat sorri em agradecimento, mas Michelle avisa que apesar de terem feito a coisa certa, as consequências eram sérias. A maioria dos calouros agora não gostava deles, e Andrews aproveitaria isso durante o duelo. À noite, quando se dirigem ao local do duelo, Oliver pede que os amigos lutem se sentirem em perigo. Eles caminham nervosos pelo labirinto.
labirinto, e Pete suspeita que fosse uma armadilha. Oliver duvida, confiando no senso de honra de Andrews. Eles chegam a um coliseu lotado de estudantes. São orientados a esperar, pois haveria uma luta de exibição antes. Oliver pede a Michelle que proteja os outros. Na arena, Andrews demonstra habilidade ao derrotar facilmente uma besta-lobo, impressionando a plateia. Nanau pergunta o que estava acontecendo. Oliver explica que era a caçada a kobold, uma tradição antiga de magos, mas já proibida por ativistas. Quando Oliver questiona Andrews sobre o duelo, ele descobre que a disputa seria na verdade uma caçada a kobold, vencendo quem neutralizasse mais. Nanau não sabe o que são kobold. Enquanto Andrews era especialista nisso, Oliver pensa em perder de propósito para manter a paz. Mas a situação muda quando os amigos de Richard começam a torturar cruelmente um kobold por diversão, arrancando risos da multidão. Revoltada, Nanau silencia a todos e condena o sadismo, questionando a moral dele. Garrafas são atiradas contra ela. Uma acerta na cabeça, mas ela permanece firme e diz a Oliver que eles deveriam ir embora. Quando tenta sair, Andrews a ameaça, e então ela reconsidera, pensando que talvez aquele fosse o combate mais honrado. De repente, uma criatura diferente é solta no lugar do kobold. Ela neutraliza seu tratador e massacra vários alunos. Oliver fica chocado ao reconhecer um Garuda, um familiar divino. Ele e Nanau se preparam para lutar, perguntando se Andrews sabia. Apavorado, ele afirma que não. Muitos estudantes fogem ou caem sem vida, mas o Garuda avança e tranca as portas atrás de si. Oliver alerta Andrews para manter a calma, ou seria o primeiro a partir. Andrews tenta fugir e é perseguido, mas Nanau intercepta a criatura e se declara sua oponente. O duelo começa. Nanau luta contra o imenso poder do Garuda, e os outros querem ajudá-la, mas Michelle os impede, cumprindo sua promessa de proteger o grupo. Nanau quase é esmagada, mas Oliver intervém com um feitiço, chamando a atenção da criatura. Ele é ferido ao tentar lutar e recua para se curar, cruzando com Andrews. Oliver pede que ele fuja, mas também diz que Nanau queria vê-lo lutar. De volta ao combate, Oliver e Nanau percebem que talvez não conseguissem vencer. Oliver planeja distrair o monstro para que Nanau desferisse o golpe final. O plano funciona por pouco, e ele consegue feri-lo. Nanau avança, mas o Garuda se recupera rápido demais. Oliver se coloca entre ela e a criatura, disposto a partir para dar uma abertura. No último instante, Andrews entra na luta, salvando os dois e dando tempo para Nanau. Mesmo ferida, ela consegue decapitar o Garuda com um único golpe. A multidão observa em choque. Oliver agradece a Andrews, atribuindo a vitória a ele. Nanau também expressa sua gratidão. Andrews, emocionado, diz que a magia do vento de sua família era poderosa, e embora ainda tivesse medo, estava pronto para arriscar a vida como mago. O maior temor dele era ser uma desonra para sua família. O grupo tranquiliza, dizendo que sua coragem foi real. Eles o recebem como amigo e companheiro, e Andrews, profundamente comovido, sente-se finalmente aceito. Naquela noite, Teresa se aproxima de Oliver, envergonhada por não tê-lo protegido durante o incidente no Coliseu. Ele a tranquiliza, dizendo que ninguém poderia prever o ataque de um Garuda, e que o perigo era constante em Kimberly. Determinada, ela insiste que irá protegê-lo a qualquer custo. No dia seguinte, Kate leva café da manhã ao Troll, e de longe Milligan conta ao grupo que ela vinha fazendo isso todos os dias. A paciência dela é recompensada quando o Troll finalmente começa a comer, o que faz Kate gritar de alegria. Mais tarde, na aula de biologia, a professora Vanessa garante que todos já sabem distinguir entre Garm e entranhas de guerra. A aula termina em nojo coletivo, deixando todos sem vontade de almoçar. Pete reclama que perdeu o apetite, e até o sempre resistente Guy concorda. Eles percebem que os outros alunos agora os evitavam, e ninguém zombava mais de Kate, mas Oliver continua inquieto, suspeitando que o ataque do Garuda tenha sido orquestrado contra simpatizantes de semi-humano. Michelle sugere que poderia ter sido retaliação pelo incidente do desfile, mas Kate, preocupada, nega qualquer envolvimento. Oliver garante que ela não era suspeita, mas avisa que o evento poderia desencadear um conflito maior. Os outros dizem querer descobrir a verdade, mas Oliver insiste para que não se envolvam, acreditando que tudo não passava de uma disputa estudantil exagerada. Michelle lembra que teria sido muito pior se alguém tivesse partido, mas ao menos Nanau ganhou reconhecimento por sua coragem. Guy fica incomodado com a popularidade repentina dela, e Kate frustra por Oliver continuar sem reconhecimento. Michelle brinca dizendo que poderia falar sobre isso a noite inteira, arrancando gemidos dos garotos. Pete admite que a esgrima de Nanau era fascinante, enquanto a magia sutil de Oliver não tinha tanto brilho para a frustração dele. Michelle rebate dizendo que apenas magos experientes podiam apreciar o estilo de Oliver, e incomodada com a falta de reconhecimento, decide recompensá-lo com um beijo. Oliver recusa, mas Nanau alegremente se oferece. Quando ele está prestes a beijá-la, sua irmã aparece de surpresa e o beija na despedida. Michelle pergunta quem era e Oliver explica que era sua prima. Nanau, ainda esperando seu beijo, fica desapontada. Mais tarde, na aula de alquimia, o professor Darius Greenville alerta severamente os alunos para seguirem a receita com precisão. Guy, desconfortável com o passado do professor
professor em relação a Kate e só queria terminar logo. Oliver intervém para ajudar, avisando que havia armadilhas escondidas na receita. Ele percebe Pete prestes a cometer um erro, mas antes que pudesse impedi-lo, lança um feitiço que impede a explosão virando caldeirão. Darius elogia a rapidez de raciocínio de Oliver e reconhece sua habilidade mágica, dizendo que lembraria de seu nome, mas de forma sombria o aconselha a escolher melhor seus amigos. Após a aula, o grupo parabeniza Oliver e Pete agradece por tê-lo salvado. Em seguida, Richard alerta Oliver para ter cuidado com Darius, afirmando que o professor explorava alunos talentosos roubando suas pesquisas. Mais tarde, o grupo se encontra com Mackley, a estudante envolvida no incidente de Kate, que se desculpa a pedido de Richard. Ela explica que agiu sob influência dos parentes que consideravam ativistas vergonhosos. Guy fica furioso e Kate e Pete acusam de covardia. Oliver pergunta quem mais estava envolvido, mas ela garante que agiu sozinha e não esperava que o Troll perdesse o controle. Pat duvida e os outros se preocupam tanto com o Troll quanto com os efeitos colaterais do feitiço. Kate, recusando-se a discutir mais, vai até o Troll na esperança de descobrir a verdade. Embora confie nela, o Troll hesita em falar. Enquanto isso, Oliver treina Nanau em feitiçaria. Ela tem dificuldade em canalizar a energia corretamente devido à sua criação voltada apenas para combate. Ele a incentiva a harmonizar a energia interior em harmonia com o mundo ao redor e demonstra sua técnica. Em outro momento, Kate continua tentando convencer o Troll. Ele finalmente alerta para não voltar, revelando que havia alguém perigoso por trás de Nanau. Frustrada com suas limitações mágicas, desabafa com Oliver, que interessa quando ela afirma acreditar que Troll estava tentando escapar, não atacar. Eles correm até a jaula, mas Kate está desaparecida, restando apenas sua espada curta. O Troll afirma que alguém a levou para um lugar escuro e profundo onde ele já estivera. Oliver suspeita do labirinto, onde pesquisas sobre inteligência de semi-humanos poderiam ter continuado em segredo, mesmo após terem sido proibidas. Ele explica que alguns ativistas chegaram a tentar ensinar Trolls a falar, mas o projeto fora encerrado oficialmente. Porém, alguém parecia ter prosseguido estudos em áreas ocultas de Kimberly. Dentro do labirinto, Oliver deduz que o cérebro do Troll havia sido alterado por alguém com conhecimento avançado em anatomia de semi-humano. Quando o grupo se prepara para buscar a ajuda de Alvin ou Carlos, eles são emboscados e levados ao laboratório de Milligan. Lá ela revela sua decepção com a partida do Garuda, uma besta que havia domado muito força. Nanau percebe que Kate estava em cativeiro e Oliver exige explicações. Milligan responde que Kate era essencial para suas pesquisas, pois havia feito o Troll falar. Ela afirma que pretendia estudar o cérebro de Kate, garantindo que não deixaria cicatriz. Ela revela que ao examinar um cérebro conseguia identificar o potencial mágico e apresenta seus experimentos torcidos. Nanau exige a libertação de Kate, mas Milligan recusa, desencadeando uma batalha com seu basilisco. Os feitiços rápidos de Oliver salvam Nanau. Milligan explica que o basilisco era um presente dos pais e que neutralizou 5 de seus irmãos antes de aceitá-la como dona. Orgulhosa, ela se apresenta novamente como especialista em biologia de semi-humanos e ativista militante, conhecida por alguns como Milligan, o olho da serpente. Nanau e Oliver atacam Milligan de frente, mas Oliver alerta sobre o olho amaldiçoado. A magia dele é superada pela força imensa de Milligan, e suas habilidades com a espada, ainda mais rápidas que a agilidade de Nanau, forçam Oliver a salvá-la de um golpe fatal. Ele então tenta uma nova estratégia. Embora consiga surpreender Milligan, ela repele o ataque com facilidade. Enquanto luta contra Nanau, Milligan elogia seu talento e afirma que precisaria usar magia para enfrentá-la de verdade. Ela lança feitiços para criar distância entre elas, mas Oliver usa sua astúcia para impedir. De repente, Nanau tenta pegá-la de surpresa, mas Milligan aprende ao enfraquecer o solo sob seus pés. Mesmo assim, Nanau consegue desviar o golpe. Oliver fica impressionado, pois percebe que, sem saber, Nanau havia sentido o feitiço e o redirecionado com sua espada. A batalha prossegue. Milligan admite que estava se divertindo e que eles conseguiram entretê-la. Nanau e Oliver então coordenam um ataque conjunto, mas Milligan ativa seu segundo olho encantado. Ao perceber isso, Nanau se força a superar a velocidade da luz. Com sua espada, ela corta a mão de Milligan. Oliver fica chocado ao concluir que ela havia, sem perceber, calculado o espaço-tempo e superado a maldição. Ele entende que nenhum ataque poderia alcançar a velocidade da espada de Nanau, um poder imparável, como se fosse uma espada mágica diferente das 6 conhecidas, talvez uma 7ª ainda não revelada. Eles usam feitiços de cura para salvar a vida de Milligan, pois ela nunca teve a intenção de neutralizá-lo. Oliver e Nanau resgatam Kate e a levam para o dormitório. Quando a luta termina, Nanau exige seu beijo de vitória. No momento em que Oliver está prestes a corresponder, Godfrey e Whitrow chegam preocupados. Os veteranos dizem que vieram após receber uma denúncia anônima. Godfrey se impressiona ao saber que eles derrotaram Milligan. Whitrow se entristece com a traição de uma superior. Oliver responde que quem mais sofreu foi Kate. Mais tarde, eles explicam tudo pra Kate. Ela escuta com atenção, mas fica triste. Oliver acredita que Milligan no início queria ajudá-la, ensinando uma garota que compartilhava de seus ideais. Michelle concorda, dizendo que tudo mudou quando Kate teve mais sucesso do que ela. O Troll começou a falar apenas com Kate, e foi nesse momento que Milligan perdeu o controle. Kate pergunta sobre o destino do Troll, e Oliver responde que, ironicamente, ser um Troll falante o tornava único e que não iriam se livrar dele. Kate sorri, dizendo que no fim tudo
Tudo terminou bem. Ela anima Oliver e o beija na bochecha. Depois beija Nanau, que fica radiante. Com um grande sorriso, Kate afirma que não importa o que aconteceu, pois eles venceram. O Troll sobreviveu e ela estava feliz com isso. Seus amigos a observam com admiração. Goi, Pete e Michelle não compreendem de onde vinha tanta energia, mas concordam com ela. Kate acrescenta que a primeira coisa que queria era dar um tapa em Milligan, depois pensaria em como lidar com ela. Ela reconhece que a academia estava cheia de pessoas assim e que precisaria se adaptar se quisesse mudar as coisas. Ela promete que antes de se formar faria da academia um lugar mais gentil. Oliver a escuta e começa a chorar. Kate pede desculpas achando que havia dito algo tolo, mas ele pede que não se desculpe, pois chorava por finalmente ter conseguido proteger algo. Ele acreditava que aquela doce garota poderia continuar daquele jeito. Dias depois, Goi reclama que Kate já estava discutindo com Aldo. O grupo se surpreende quando o professor Darius aparece no corredor dizendo que queria falar com Oliver a sós. Mais tarde, Darius explica que eles estavam tentando recuperar a pesquisa de um estudante. Normalmente outra pessoa faria isso, mas aquele caso era excepcional. O aluno havia se aproximado demais do feitiço e partiu. Oliver pergunta se o feitiço o consumiu. Darius confirma dizendo que essa era a partida mais honrosa para um mago. Um feitiço consumido sempre deixava conhecimento para trás. Em seguida, Darius é visto derrotando monstros com facilidade. Eles eram mais fortes que o Garuda, mas ele não utilizava encantamento. Oliver fica impressionado. Eles chegam a uma sala com um portal ativo. Darius se alegra por ele ainda estar aberto e explica que os monstros haviam se devorado, restando apenas aqueles que ele acabara de neutralizar. Oliver pergunta se Darius sabia dos experimentos de Milligan com o Troll. Como ele se livraria disso rapidamente, Oliver suspeita que Darius queria apagar provas. Ele também revela que tinha provas de que Darius havia fornecido semi-humanos para Milligan. Darius admite que sim, pois estava em busca de seu sonho. Ele queria eliminar a estupidez humana. Desde o início existia 1% de gênios e 99% de tolo. Ele queria mudar a inteligência humana. Ele admite que agora estava tendo dificuldades em encontrar semi-humanos para os experimentos. Então pede ajuda de Oliver dizendo que ele sabia demais e que não tinha talento de verdade. Oliver discorda, mas Darius insiste afirmando que só falava com ele porque acreditava que Oliver era digno. Oliver faz uma única pergunta: onde Darius estava na 8ª noite do 4º mês do ano de 1525. Darius se surpreende e não esperava que os parentes daquela mulher ainda estivessem vivos, e demonstra irritação. Oliver agradece por ele não ter mudado. Oliver encara o mesmo Darius que ele odiava havia 7 anos. Antes que a batalha comece, Oliver utiliza sua habilidade especial que lhe permite enxergar todos os futuros possíveis. Em cada um deles ele partia. Mesmo assim, ele acredita que o futuro não é fixo, e que deve haver um caminho em que ele saísse vitorioso. Ele escolhe seguir por esse caminho. Então ele invoca sua 4ª espada mágica, Angus Devia, capaz de atravessar o abismo, e com ela consegue ferir Darius. O professor fica chocado, pois pensava que a espada havia sido perdida. Oliver afirma que Darius havia tomado muitas coisas, mas não havia tomado tudo, e que agora ele buscava vingança por sua mãe, que foi torturada por meio de feitiço e dor que a fez sentir 128 tipos diferentes de sofrimento. Oliver o ameaça, dizendo para Darius começar a pensar nas palavras que poderiam lhe render perdão, e lança um feitiço de agonia. Darius protesta dizendo que aquilo não poderia ser feito contra um professor. Oliver o ignora e lança outro feitiço de dor. As memórias revelam Darius torturando a mãe de Oliver no passado. Oliver continua seu tormento e avisa que havia alcançado apenas 57 tipos de dor, nem mesmo a metade. Furioso, exige que Darius fale. Chorando, Darius implora para que ele pare. Oliver aceita e o neutraliza com sua espada. Wayne, que observava, pergunta se havia terminado. Oliver confirma, mas pede que sua irmã não se aproxime, pois não queria que nenhuma partícula daquela sujeira tocasse. Seu irmão pergunta sobre sua condição. Oliver responde que poderia usar aquele poder mais 2 vezes, mas que uma terceira o faria partir. Seu irmão ordena que ele jamais voltasse a usá-lo. Teresa então revela sua identidade e jura lealdade a Oliver. Ele é coroado diante de todos os seus seguidores, que passariam a vê-lo como governante e guia até que cada traidor responsável pelo sofrimento de sua mãe fosse eliminado. Oliver jura que cumpriria isso. Ele promete a partida de Vanessa Olds, Francis Gilchrist, Enrico Forghieri, Demetrio Aristides, Baldia Moisa Camille e Esmeralda, a diretora que desferiu o golpe final. Ele se lembra das palavras de Nanau, que dizia que não se deveria empunhar uma espada por vingança, e agora decide descobrir se ela estava certa ou não. Certa noite, um conselho secreto reúne aqueles que Oliver estava destinado a neutralizar. Vanessa neutraliza um homem durante a reunião sem demonstrar emoção, reclamando apenas do gosto dele. Esmeralda anuncia que após 4 meses de silêncio deviam assumir que Darius estava sem vida. Francis duvida, convencida de que ele não cairia tão facilmente. Enrico sugere que foi assassinato, talvez por alguém na própria mesa. Vanessa concorda, dizendo que apenas os 6 ali presentes ou Garland poderiam ter feito aquilo, acrescentando que McFarlane talvez fosse capaz também, o que leva Theodore a aparecer com um comentário irônico. Esmeralda silencia e encerra a reunião com um aviso afirmando que se alguém ali estava envolvido havia se tornado seu inimigo. Antes de sair, Vanessa comenta que talvez um estudante fosse o responsável. Esmeralda responde apenas que esse tolo afundaria em desespero. Em outro lugar,
Pete acorda de um pesadelo e arranca o pijama em pânico. Oliver tenta ajudar, mas é recebido com um livro atirado contra si. No dia seguinte, Pete está abatido e as garotas ficam preocupadas. Kate suspeita que Guy o tenha irritado, o que gera uma discussão. Pat explode e sai furioso. Enquanto isso, Michelle vê sua prima Stacy Cornwallis, que a ignora friamente. Michelle admite que estava preocupada, já que Stacy a evitava desde o início das aulas. Quando os outros a provocam sobre problemas familiares, Dustin Hedges interrompe para anunciar as lições de voo em vassouras. Kate fica empolgada, mas Nanau parece apreensiva e confessa que, apesar de estar acostumada a montar em bestas voadoras, nunca havia tentado uma vassoura. Oliver cochicha que vassouras não voavam, deixando-a surpresa. Dentro da Torre das Vassouras, eles descobrem que as vassouras eram seres vivos, conhecidas como Scopai do gênero Bazum, que se alimentavam de mana e escolhiam seus cavaleiros. Muitas vassouras se aproximam de Nanau, atraídas por sua enorme quantidade de mana, mas ela escolhe uma rebelde. Em vez de forçá-la, Nanau confessa gentilmente sua preferência. Comovida, a vassoura finalmente a aceita, e ela voa com uma habilidade impressionante. Observando-a, Oliver tem certeza de que aquela vassoura pertencera à sua mãe. Após a aula, Nanau está eufórica, já ansiosa pela próxima vez. Kate, mesmo sem conseguir sair do chão, sente uma ligação com sua vassoura. Pat, frustrado, recusa ajuda, levando Oliver e Guy a agir como pais protetores até que ele saia irritado novamente. Kate se pergunta sobre Darius, e Michelle repete um rumor de que ele teria desaparecido no labirinto. De repente, Theodore McFarlane aparece e abraça sua filha, deixando-a envergonhada. Pete fica deslumbrado, já que Theodore era o autor de seu livro favorito. Michelle o repreende por ter abandonado Nanau, e ele, constrangido, diz que confiava que Michelle daria conta. Então anuncia que seria o novo professor temporário de alquimia. Na aula, Theodore pergunta até que volume haviam lido de sua jornada no leste. Stacy responde até o volume 12. Pete, entusiasmado, ergue a mão e diz que havia lido todos 3 vezes. Impressionado, Theodore promete trazer-lhe um presente da Ásia. Mais tarde, na aula de engenharia mágica, o professor de aparência sombria Enrico Forghieri entrega armadilhas mágicas perigosas para serem desarmadas. Com o tempo se esgotando, Oliver pede que todos corram. Pat, passando mal, não consegue se mover e Oliver a protege do disparo de cobras da armadilha. Enrico ri, elogia o esforço e os recompensa com picolés mágicos que também serviam como antídoto. Kate tenta repreendê-lo, mas é contida. Depois, Oliver chama Pete de lado e diz que sabia que ela havia mudado de sexo. Pete explica que teve um sonho estranho e acordou com seios. Oliver acredita que ela era uma reversia, alguém que alternava entre masculino e feminino, e a parabeniza. Ele explica que afinidades mágicas variam de acordo com o gênero. Para testar, Pete lança um feitiço de relâmpago e fica surpresa com o poder. Nesse momento, Witcher aparece, tendo escutado a conversa. Ele a convida para uma reunião especial e entrega uma carta. Naquela noite, Oliver a acompanha até o labirinto, onde encontram Godfrey, que admite também estar indo. Durante o trajeto, ele reflete sobre como Kimberly era perigosa e sobre como havia tentado mudá-la durante 5 anos. Oliver o considera genuinamente admirável. Na reunião, Godfrey explica que aquele era um espaço seguro para pessoas com magia ligada ao gênero. Nervosa, Pete é acolhida calorosamente. Um espetáculo começa com o irmão de Oliver tocando violino enquanto Witcher canta com graça encantadora. Pat pergunta se poderiam continuar dividindo o quarto apenas com uma cortina separando as camas. Mais tarde, os outros reclamam que tiveram que treinar sozinhos, mas ficam felizes pelo retorno dos colegas. De longe, alguém observa o grupo, incomodado com a proximidade entre eles. Na manhã seguinte, Guy se surpreende ao ver magos já voando pelos céus. Michelle explica que esportes de vassoura eram populares, principalmente batalhas em equipe. Nanau se preocupa quando alguém cai em pleno voo, mas Michelle a tranquiliza dizendo que havia magos de segurança no chão. De repente surge Tolia Rossi, o mesmo garoto que os espionava antes. Ele afirma que já os conhecia, especialmente Nanau, a quem elogia. Após um breve confronto com Michelle, ele fala enigmaticamente para Pete que em breve se encontrariam novamente, deixando o grupo confuso. Mais tarde, na aula de esgrima, Oliver vence sua luta com facilidade. Em seguida, ocorre o duelo entre Pete e Tolia. Pete hesita e o combate termina rapidamente com sua derrota. Tolia o chama de donzela e o ridiculariza por sempre ser protegido pelos outros. As palavras o ferem, e depois disso Pete pede aos amigos por treinamento extra, exigindo que incluíssem magia nos próximos combates. Oliver e Michelle discutem sobre qual estilo deveriam ensinar, até que Guy propõe um acordo. Michelle ensinaria ataque, Oliver defesa. Durante o treino, Oliver começa com um julgamento de distância. Pete erra, e Oliver o derrota novamente, explicando que a verdadeira vitória vinha de dominar a espada antes de depender da magia. Ele acrescenta que saber quando não atacar era um terceiro caminho essencial. No almoço, Pete reflete sobre isso quando Tolia reaparece oferecendo um método mais rápido para ficar mais forte. Michelle o impede, mas Tolia acusa o grupo de monopolizar as atenções e desafia toda a turma para uma competição.
competição, um torneio para decidir quem era o mais forte entre os calouros. Os alunos deveriam duelar por medalhas e perder todas significava eliminação. Em uma semana, os 4 melhores se enfrentariam nas finais. Stacy foi a primeira a aceitar, apesar da preocupação de Fai, que também entrou para não deixá-la sozinha. Nano também deu um passo à frente, seguida por Oliver e Michelle. Tolio iniciou o torneio imediatamente. A primeira desafiante foi Evelyn Audits, conhecida como Evelyn Tempest, que se orgulhava de sua velocidade. Ela duelou contra Nano confiante em sua vantagem, mas Nano desviou calmamente do feitiço com um único movimento, surpreendendo a todos. De volta ao grupo, Michelle disse a Oliver e Nano que os 3 deveriam alcançar a final. Naquela noite, Peach agradeceu a Oliver por sua ajuda. Depois que Peach saiu, Oliver encontrou Teresa, que trouxe um convite de Shannon e Gwen, mas ele decidiu caminhar sozinho pelo labirinto. Lá dentro encontrou Ophelia, que insistiu que apenas queria conversar. Ela admitiu que às vezes voltava à academia em busca de comida e comentou que seus amigos estavam chamando a atenção. Quando ela perguntou sobre a luta contra o Garuda, Oliver disse que não gostaria de repetir. Ela riu dizendo que Godfrey havia falado a mesma coisa e afirmou que gostava dos dois. No fim, Oliver chegou a um ponto de encontro secreto onde seus irmãos o aguardavam. Ele perguntou a Gwen sobre Withrow. Gwen admitiu que não eram amigos, mas compartilhavam uma história. Ele disse a Oliver que era bem-vindo ali. Oliver mencionou Ophelia, o que fez Shannon querer persegui-la, mas Gwen a impediu, dizendo que ela provavelmente já tinha ido embora. Gwen então perguntou se Oliver acreditava de verdade que Nano havia usado uma 7ª espada mágica. Oliver disse não ter certeza, mas que seu instinto dizia que sim. Gwen comentou que o carisma de Oliver o lembrava de alguém e que a forma como a vassoura de Nanau reagira mostrava que ela era especial. Shannon perguntou de forma provocativa se ele gostava dela, mas Oliver não respondeu. Gwen o incentivou a seguir esse sentimento, mas também a se manter fiel a si mesmo e leal à sua amiga. No caminho de volta, Oliver percebeu Tolio o seguindo. Tolio, irritado por ser ofuscado por Oliver, o desafiou para um duelo em meia força, sem sangue, mas sem piedade. Oliver aceitou. O combate foi rápido e brutal. Tolio usava truques sujos e movimentos nada ortodoxos, mas Oliver percebia cada artifício. Ferido, Oliver agradeceu por ter mostrado seus limites e declarou que venceria em 8 movimentos. Tolio atacou furiosamente, mas acabou preso pelas próprias armadilhas. Derrotado, entregou sua medalha, frustrado por perder justamente para quem mais queria vencer. Antes de ir embora, Oliver disse que o estilo único de Tolio tinha potencial, mas precisava ser refinado, e o aconselhou a estudar as bases. Tolio zombou, mas Oliver admitiu que apesar da vitória, nada havia sido inato. Tudo fora emprestado. Ele pediu a Tolio que cuidasse da medalha. Tolio o provocou, mas não conseguiu evitar pensar em quanto tempo levaria para alcançar a mesma habilidade. Depois, Teresa parabenizou Oliver, mas ele não se mostrou orgulhoso. Sua falta de experiência tinha ficado clara. Ela comentou que se ele fosse como na noite em que neutralizou Darius, Tolio não teria chegado perto. Teresa se ofereceu como pedra de afiar para ele recuperar seu fio, chegando a sugerir que ele a neutralizasse para reencontrar seu limite. Oliver, sem se abalar, pediu que ela parasse de corar e prometeu nunca tratá-la como uma ferramenta. Envergonhada, ela saiu correndo. Enquanto isso, no labirinto, Tolio foi novamente desafiado. Outro duelo, outro teste. De volta ao quarto, Oliver avisou Peach antes de entrar, mas ao entrar o encontrou em dor. Preocupado, Oliver pediu que ele tirasse a camisa para aplicar um feitiço de cura, ajustando com sua mana o fluxo interno. Ele explicou que isso não eliminaria a dor por completo, mas ajudaria por enquanto. Peach agradeceu e Oliver disse com gentileza que seu corpo estava sofrendo, já que sua forma feminina ainda não estava adaptada à magia e que ele precisava aprender a canalizá-la corretamente. Surpreso com a facilidade com que Oliver o ajudava, Peach perguntou se ele já havia feito isso antes. Oliver respondeu que sim, já que problemas de fluxo de mana eram comuns, principalmente durante doenças, puberdade ou gravidez, e que se lembrava de ajudar sua mãe com isso. Quando o problema se resolveu, Peach agradeceu novamente e lembrou que precisavam dormir cedo, pois tinham aula pela manhã. Antes de dormir, Oliver confessou que estava cada vez mais difícil manter aquele segredo dos amigos. No dia seguinte, Peach decidiu contar tudo. Seus amigos ficaram animados por ele e o parabenizaram, mas Peach não sentiu que havia algo para celebrar. Ele estava incerto sobre o que fazer a seguir. Michelle, colocando a mão sobre ele, disse que a primeira coisa era aprender a usar o que ele tinha agora. Ela explicou que com sua forma feminina ele possuía um útero, um órgão mágico às vezes chamado de segundo coração de bruxa, capaz de armazenar mana. Se ele ficasse sem energia
energia, o útero liberaria reservas automaticamente. Ela recomendou treinar para acessar esse poder por vontade própria e ensinou como abrir. Quando Pete conseguiu, foi tomado por uma onda de energia e de sensação intensa. Michelle explicou que era a liberação da mana armazenada, aumentando drasticamente sua força. Nanau, observando maravilhada, perguntou se também poderia fazer o mesmo por ser mulher. Kate, por sua vez, perguntou a Pete se ele gostava de roupas fofas, sugerindo algo cheio de babados. Pete recusou vestir-se como garota. Nesse momento, Tolio apareceu reclamando que desde o duelo com Oliver estava em uma maré de derrotas. Reconhecendo sua fraqueza, anunciou que se retiraria da competição. Oliver perguntou se ele havia enfrentado alguém mais. Tolio alertou para ter cuidado, pois alguns competidores eram realmente perigosos, e perguntou a Pete se ele havia ficado mais forte antes de ir embora. Na aula de esgrima, Pete enfrentou Stacy, que estava determinada a se vingar depois de ter sido humilhada por ele. O professor Garland iniciou o combate, exigindo que lutassem até o tempo acabar, sem importar os pontos. Stacy rapidamente assumiu a vantagem, enquanto os amigos de Pete gritavam conselhos. Ele tentou acessar seus poderes reversivos, mas ainda tinha pouca firmeza. Stacy o dominou e o repreendeu por deixar aquilo subir a cabeça, lembrando-se de como ele a envergonhou diante de seu tio Theodore. Ela continuou atacando mesmo depois de ele cair, até que Kate disse que não queria mais assistir. Oliver tranquilizou os amigos dizendo que Pete não havia desistido, e de fato não havia. Pete usou a confiança excessiva dela a seu favor, escapou da guarda e alcançou seu pescoço exatamente quando o tempo terminou. Garland encerrou a luta. Pete voltou aos amigos decepcionado por não ter acertado um único golpe, mas os outros o incentivaram. Ele nunca desistira e quase marcou ponto com o estilo Rizit. Guy disse que chegou perto. Até Tolio apareceu para elogiá-lo, admitindo que Pete havia evoluído mais do que muitos. Inspirado, Tolio decidiu que também deveria aprender o básico. Mais tarde, Kate foi vista conversando com o troll enjaulado quando um corvo deixou cair um pergaminho. Dentro havia um mapa para o antigo laboratório de Milligan. Kate ficou animada, dizendo que aquilo era a forma de Milligan se desculpar, e também uma rara chance de os alunos do primeiro ano conseguirem um espaço de pesquisa. Ela sonhava em usar o lugar como base secreta, mas Michelle alertou sobre os perigos do labirinto. Oliver concordou. Kate argumentou que semi-humanos partiam todos os anos e que criaturas mágicas eram maltratadas, e que queria mudar isso tornando-se uma pesquisadora famosa, mas para isso precisava de um espaço onde pudesse criar criaturas sem interferência, pedindo a ajuda deles. O grupo hesitou, mas Nanau foi a primeira a se oferecer, dizendo que via uma luz nos olhos de Kate e esperava que ela iluminasse o mundo. Emocionada, Kate a abraçou. Michelle prometeu apoiá-la também, e logo todos concordaram. Quando Oliver permaneceu em silêncio, todos olharam para ele. Ele disse que iria junto, mas apenas se todos concordassem que a segurança viria em primeiro lugar. Naquela noite o grupo partiu. Guy temia se perder, mas Kate o tranquilizou. Oliver pediu desculpas por discordar, reconhecendo que havia motivos para ter medo. Michelle concordou, lembrando que o labirinto era perigoso. No caminho encontraram feras, mas Kate ficou encantada com a fauna mágica. Quando chegaram a uma área repleta de arconches, ela os parou e mostrou um incenso especial para colocá-los para dormir, impressionando a todos com sua preparação. Enquanto o incenso queimava, Nanau sentiu algo atrás deles. De repente o chão tremeu e uma névoa densa se espalhou. Eles precisaram atravessar correndo pelos arconches ainda acordados. Embora a maioria tenha escapado ilesa, Guy reclamou por ter sido atingido. Logo depois sentiram um cheiro delicioso e seguiram até encontrar um grupo de estudantes em torno de uma fogueira. Tinham tropeçado no clube gourmet do labirinto, cujo líder os convidou calorosamente para comer. O grupo viu as pilhas de feras caçadas, mas recusou e desejou sorte a eles. Mais adiante, Guy disse que o clube era famoso, principalmente por seu líder Kevin Walker, que havia desaparecido no labirinto por 6 meses, e só retornado após o próprio funeral. Pete ficou incrédulo. Logo depois, uma garota os repreendeu por vagar em áreas perigosas, mas em seguida ofereceu comida a preço baixo. O objetivo dela era mantê-los vivos para que se tornassem clientes fiéis. O grupo carregou os suprimentos reclamando do peso até finalmente alcançar o laboratório. Ele era enorme e impressionou a todos. Kate disse com orgulho que era um dos melhores laboratórios do primeiro andar e agora era deles. Ela perguntou a cada um o que gostaria de fazer com o espaço. Naquela noite, durante o jantar, Guy comentou que parecia um acampamento. Então perceberam que Michelle estava em silêncio. Ela disse que estava bem,
Apenas queria propor algo, dar um nome ao grupo. Ela explicou que havia se divertido tanto com eles que queria tornar oficial. Todos concordaram. Nanau sugeriu que erguessem suas espadas em círculo, uma tradição de sua terra natal chamada Rosa das Espadas. Era um voto de guerreiros de que o que haviam construído jamais se apagaria, não importando o futuro. Ela propôs esse nome para o grupo. Todos aceitaram. Oliver prometeu em silêncio gravar aquele momento em sua memória para que suas cores jamais desaparecessem. Os garotos decidiram passar a noite no novo laboratório, aproveitando a paz. Pete comentou que a mudança de cenário era revigorante. Oliver e Guy agradeceram a Kate por ter conseguido o lugar, mas perceberam que ela já dormia profundamente. Michelle sugeriu que os demais fizessem o mesmo. Em outra parte da academia, Stacy estava sozinha, prometendo provar que era mais do que apenas substituta de Michelle. Faye a ouviu em silêncio e pediu que ela voltasse para dentro. Na manhã seguinte, Nanau agradeceu a Oliver por acordar cedo para treiná-la. Ele disse que não precisava agradecer, pois também queria aproveitar o loca perfeito. Antes de começar, perguntou se ela havia conseguido repetir a técnica usada contra Milligan. Envergonhada, Nanau admitiu que ainda não. Oliver a tranquilizou, dizendo que não era algo que acontecia por acaso e que deveriam focar nos feitiços por enquanto. Nanau, hesitante, pediu para treinar primeiro com a espada, mas Oliver recusou, dizendo que ela precisava dominar a magia antes de combiná-la com a lâmina. O objetivo dele era ajudá-la a alcançar o ponto em que magia e esgrima se tornassem uma só. Quando ela perguntou se esse era o objetivo final, ele respondeu que não, que era apenas o ponto de partida para os verdadeiros magos. Animada, Nanau quis treinar imediatamente. De repente, Guy gritou. Kate havia chegado com o Troll. Ela o repreendeu por ter gritado, assustando a criatura. Guy retrucou, dizendo que ele era quem havia se assustado. Michelle perguntou se Kate havia saído sozinha. Kate respondeu que não tinha ido longe, e que o Troll havia vindo por conta própria. Nesse momento, Milligan apareceu, revelando que havia sido ela quem o trouxera. Diante da preocupação de todos, ela garantiu que estava ali apenas para ajudar, já que Kate não teria conseguido sozinha. Mais tarde, Pete acordou e não encontrou seus óculos. Quando alguém os entregou, ele agradeceu, até perceber que era uma mão com um olho na palma. Ele gritou assustado. Os outros correram e viram que era a criação de Milligan, chamada Mão de Mila, formada a partir da mão que Nanau havia cortado. O grupo tomou chá com ela. Michelle perguntou por que ela havia dado o laboratório a Kate. Milligan respondeu que não tinha segundas intenções, apenas via potencial nela. Brincou dizendo que quando Kate ficasse rica aproveitaria, e completou que se Kate quisesse cuidar do Troll não haveria lugar melhor. Emocionada, Kate disse que sempre quis cuidar dele e que a academia havia aprovado. O Troll, agora chamado Marco, afirmou que gostava de estar ao lado de Kate. Michelle e Oliver se aproximaram de Marco, curiosos com o Troll, e Kate se lançou sobre ele, tentando impedir que revelasse segredos. Marco sabia o nome de todos, pois Kate falava bastante sobre o grupo. Oliver lhe ofereceu um toque de punhos, acolhendo-o oficialmente como amigo. Milligan mostrou a eles a entrada mais próxima do laboratório, avisando que o labirinto possuía vontade própria e que nem sempre o acesso estaria disponível. Ela revelou que uma condição para receberem o espaço era alcançá-lo sem sua ajuda. Como haviam conseguido, ela se declarou satisfeita e partiu, lembrando-os de manterem a vigilância. Kate então anunciou o segundo dia de exploração e o grupo partiu levando Marco. Oliver se preocupou com os rumores que poderiam surgir por causa da ligação deles com o Troll. Michelle advertiu que estavam se aproximando do segundo nível do labirinto, a floresta animada, conhecida por sua fauna densa e mágica. Ela sugeriu voltar, mas antes que pudessem decidir, Stacy apareceu bloqueando o caminho e exigindo as medalhas de Michelle. Marco, sentindo a ameaça, se agitou e Kate lutou para acalmá-lo. Stacy propôs um duelo de 2 contra 2. Michelle aceitou. Nanau se ofereceu de imediato, mas Oliver hesitou, pois Stacy e Faye se conheciam havia anos. Então surgiu um novo estudante, Albright, propondo uma luta de 3 contra 3. Nanau perguntou quem era e Oliver reconheceu o sobrenome de uma família de magos famosos. Stacy questionou por que ele se uniria a ela. Albright respondeu que se ela não quisesse, poderiam transformar tudo em uma luta livre. Quando ela recusou, ele zombou de Oliver, chamando-o de fraco. Michelle se irritou, mas Oliver conteve sua amiga e aceitou o desafio. Albright conduziu todos mais fundo ao segundo nível para a luta, o que Michelle considerou injusto. Os amigos a incentivaram, ansiosos para vê-la vencer. No campo de batalha, decidiram usar feitiços de contenção a meia potência. Oliver tentou falar, mas Stacy o interrompeu, advertindo Albright para não traí-los. Ele respondeu que só queria enfrentar Nanau. Quando o duelo começou, Oliver trocou de lugar inesperadamente com Nanau e decidiu enfrentar Albright sozinho, declarando que não suportava idiotas. Enquanto isso, Nanau e Michelle formaram dupla contra Stacy e Faye. Michelle tentou compreender o ódio de Stacy, mas ela ignorou, dizendo apenas que queria lutar. Faye evitava os ataques de Nanau com movimentos evasivos. Oliver lançou um golpe poderoso contra Albright, que zombou
zombou de sua mediocridade, mas Oliver disse que zombaria apenas depois que vencesse. Provocado, Albright avançou. Oliver quase finalizou o duelo, mas Albright contra-atacou até que Oliver, utilizando técnicas básicas de Lenoff, conseguiu feri-lo. Albright foi pego de surpresa. Enquanto isso, Faye reclamava da persistência de Nanau. Quando Stacy o repreendeu, Faye teve um lampejo do passado, lembrando-se de quando a salvara de seu pai abusivo. Chamando-a de mestra, ele pediu que ela o comandasse. Stacy lançou um feitiço que invocou uma lua artificial, despertando a forma de lobisomem de Faye. Nanau e Michelle ficaram chocadas. Agora ele era imune aos feitiços delas. Stacy, montada sobre Faye, declarou que superaria Michelle e conquistaria a aprovação de seu tio. Albright sugeriu que Oliver aproveitasse o caos para fugir. Oliver recusou, afirmando que seus amigos não precisavam de salvamento e que não os abandonaria. Michelle disse a Stacy que admirava sua determinação, mas pediu que revertesse a transformação, lembrando que híbridos sofriam com a mudança e que machucar um amigo por causa de um duelo não valia a pena. Stacy recordou a dor de sua infância quando ansiava pelo elogio do pai e acreditava não ser sua verdadeira filha. Ela jurara conquistar o reconhecimento dele um dia. Amargurada, perguntou o que Michelle poderia saber daquela dor, sendo alguém que recebera tudo sem esforço. O combate continuou e Nanau disse a Michelle que seus adversários estavam lutando com tudo, então seria desrespeitoso não fazerem o mesmo. Michelle concordou e pediu desculpas a Stacy por sempre ter mandado nela, jurando lutar agora com todo o seu poder. Oliver questionou a confiança exagerada de Albright, zombando de sua estratégia e provocando-o a perder a concentração. Enquanto isso, Stacy se preparava para finalizar Michelle, mas foi surpreendida por um raio. Michelle havia modificado seu feitiço para perfurar Faye e sobrecarregar sua pele com eletricidade, abrindo espaço para Nanau concluir a luta. Stacy se ergueu novamente, mas Michelle a derrotou uma segunda vez e a repreendeu sobre agilidade e estratégia, deixando-a ainda mais frustrada. Albright tentou dominar Oliver com força bruta, mas caiu em uma armadilha de contra-ataque. Oliver aproveitou o momento para acertar um golpe e lançar um feitiço, vencendo o combate. Stacy, recusando-se a se render, desafiou Michelle repetidamente e continuou perdendo até finalmente desabar em lágrimas. Faye a consolou, admitindo que nunca odiaram Michelle, apenas invejavam sua perfeição. Ele revelou que Stacy também era filha de Theodore McFarlane, um fato escondido por ela ser de um clã secundário. O verdadeiro motivo de Stacy era conquistar reconhecimento de seu pai. Michelle ficou chocada e Nanau a encorajou com suavidade a parar de tentar substituir alguém e apenas ser ela mesma. Suas palavras tocaram Stacy, que concordou em tentar. Oliver refletiu que qualquer pessoa que enfrentasse Nanau acabava mudando e sugeriu que Albright fizesse o mesmo. No entanto, Albright compartilhou uma memória dolorosa de infância. Depois de perder uma partida de xadrez para uma criada chamada Emma, seu pai o eletrocutou e apagou toda a família dela, gravando nele a crença de que perder era desonra. Desde então juraram humilhar todos para manter o legado de sua família. Recusando-se a aceitar a derrota, Albright invocou abelhas venenosas e exigiu apagar da memória de todos a lembrança do duelo. Stacy atacou uma abelha, desencadeando um enxame furioso. O grupo correu para um abrigo criado por Kate e Guy, e quando as abelhas se aproximaram, Kate queimou um incenso repelente. Albright o cercou, mas o grupo recusou-se a se render. Com o apoio dos amigos, Michelle revelou pela primeira vez sua herança élfica. Quando as abelhas romperam a barreira, Oliver e Michelle lançaram juntos um feitiço poderoso que destruiu a maior parte do enxame. Nanau então montou em sua vassoura, enfrentou Albright diretamente e eliminou facilmente as abelhas restantes, derrubando-o do céu com um único golpe. Ela declarou que a luta entre eles seria livre de leis, deuses ou legados. Apenas eles dois. Albright, finalmente derrotado, encontrou paz na perda honrosa. Stacy confrontou Michelle, incomodada porque ela não havia usado todo seu poder no duelo. Michelle explicou que não queria depender de sua magia élfica, apenas queria prolongar o momento, já que não conversavam de verdade desde os 12 anos. Ela compartilhou uma memória querida das duas ainda meninas, revelando que sempre vira Stacy como seu irmão. Stacy, comovida, fingiu desdenhar, mas ofereceu a ela uma nova lembrança em troca. Albright aceitou a mão estendida de Oliver e prometeu retornar mais forte. Com as batalhas encerradas, Oliver declarou que era hora de voltar à escola. Mas quando se preparavam para partir, feras mágicas surgiram e capturaram parte do grupo. O conselho estudantil de Kimberly avançou pelos corredores determinado a resgatar os alunos sequestrados por Ofelia, agora aparentemente consumida por seu próprio feitiço. Lycidie pediu ação imediata, culpando a todos pelo ocorrido, e Godfrey concordou, lamentando a demora.
O Etro pediu a Godfrey que assumisse o comando caso algo acontecesse. Eles chegaram aos portões do labirinto prontos para intervir. Enquanto isso, Oliver e seus amigos estavam desanimados porque Peach ainda não havia voltado. Michelle pediu confiança nos veteranos, mas Guy queria agir por conta própria. Oliver insistiu que não podiam fazer nada naquele momento. Nanau afirmou de forma dura que Peach já poderia estar sem vida, com base nas taxas de sobrevivência em seu país. Oliver contrapôs dizendo que as quimeras capturavam, não neutralizavam. Com as tensões aumentando, Michelle lembrou que deveriam ir às aulas, pois discutir não ajudaria. Mais tarde, Oliver visitou seu irmão Gwen e perguntou se poderia resgatar Peach. Gwen e Shannon estavam auxiliando o conselho, mas alertaram que alcançar a base de Ophelia, localizada no 3º nível, era extremamente difícil. Shannon tranquilizou Oliver dizendo que não era culpa dele e prometeu ajudar. Desolado, Oliver caminhava pela chuva até encontrar Tolio, que em tom de brincadeira o advertiu para não fazer nada imprudente. Cat implorava ao professor Luthor, mas ele explicou que os professores não podiam interferir até que se passassem 8 dias, para evitar que os alunos dependessem dos adultos. Oliver havia pedido a Michelle que convencesse seu pai a ajudar, mas ele recusou, afirmando que era preciso ter poder para proteger os amigos. Michelle confessou que planejava entrar sozinha no labirinto para assumir a responsabilidade, mas Oliver se recusou a deixá-la ir sozinha. A discussão deles foi interrompida por Milligan, que insistiu em conversar e encontrar Kate. Milligan ofereceu a Kate um acordo em troca do resgate de Peach. Kate aceitou imediatamente, apesar das objeções de Oliver. Milligan explicou que Ophelia estava usando estudantes para criar bestas artificiais, escolhendo principalmente os garotos por causa de sua mana. Ao descobrir que Peach era um reversi, Milligan temeu que Ophelia o neutralizasse mais cedo. Ela propôs um plano em que Kate ajudaria em sua pesquisa e, em troca, Milligan treinaria o grupo e localizaria a base de Ophelia. Kate convenceu os amigos mesmo diante das desconfianças de Oliver. Mais tarde, Michelle e Kate encontraram Nanau, que esperava preparada para resgatar Peach ou recuperar seu corpo. Kate ficou triste por não poder acompanhar, mas Nanau a tranquilizou e pediu que registrasse anotações em vez disso. Guy, que ficou para trás, entregou a Oliver sementes de trebijo capazes de criar abrigos, além de rações de comida e sua confiança. Naquela noite, Milligan conduziu o grupo pelo labirinto. Peach despertou em uma câmara misteriosa cercado de estudantes inconscientes. Ophelia apareceu e falou de forma enigmática sobre o destino deles. Peach fingiu estar adormecido, tomado pelo medo. Milligan revelou ao grupo que Ophelia descendia das súcubus, que no passado geravam híbridos em seus ventres, e que agora ela utilizava estudantes sequestrados para alimentar a criação de bestas mágicas. Milligan distribuiu poções para proteger o grupo contra o controle de Ophelia, baseado em perfumes. Enquanto isso, Godfrey e o Conselho enfrentavam as criaturas de Ophelia. Eles se reuniram com Walker, que entregou um mapa detalhado do 3º nível. Embora ainda não tivesse localizado a base de Ophelia, sua ajuda foi valiosa. Já o grupo de Milligan enfrentava uma poderosa quimera. Ela aproveitou o combate para ensiná-los a lutar contra feras de alto nível, ressaltando a importância do trabalho em equipe e da estratégia. Após derrotarem a criatura, ela avisou que deveriam se preparar para a próxima etapa, a Floresta Encantada no 2º nível. Carlos revelou a Godfrey que sua aproximação inicial com Ophelia havia sido uma ordem de sua família, mas com o tempo ele realmente passou a desejar sua felicidade. Na Floresta Encantada, Milligan apressava o grupo, alertando que lá as quimeras de Ophelia poderiam atacá-los a qualquer momento. Embora os alunos tivessem um breve descanso graças aos bolos de Guy, mantiveram-se atentos. Oliver teve a ideia de usar as sementes de trebijo como distrações em combate, recebendo elogios de Milligan. Em particular, ele perguntou a Teresa sobre seus irmãos. Ela contou que estavam se aproximando do 3º nível, e mesmo tendo ordens para escoltá-lo para fora, se ofereceu para avançar como batedora, mencionando sua nova autoridade após a coroação. Milligan então apresentou a árvore Ermincel, um antigo e imenso relicário que marcava o caminho adiante. Quando Oliver perguntou por que havia um sol no labirinto, ela explicou que se tratava de um resquício de uma tecnologia mágica perdida, que nunca se apagava e permitia que as plantas florescessem eternamente naquele paraíso artificial. Ao se aproximarem do território de Ophelia, encontraram o Ocidental, uma besta territorial ferida pelas quimeras. Milligan se preparou para a luta, mas Nanau acalmou a criatura pedindo desculpas pela invasão. Ao perceber as intenções deles, o Ocidental permitiu que passassem, impressionando a todos. Em outro ponto, Stacy avançava pelo 2º nível com Lynette, determinada a salvar Fai. Sua raiva aumentou quando Lynette mencionou Makila, sugerindo tensões mais profundas. De volta ao grupo principal, a tragédia aconteceu quando testemunharam uma quimera neutralizar o Ocidental.
ocidental. Enfurecidos e concentrados, os jovens realizaram um ataque coordenado. Nanau cortou um dos membros da criatura. Michelle e Oliver enfraqueceram as defesas e Oliver finalizou com relâmpagos. Milligan elogiou a cooperação deles, mas alertou que conhecer a fraqueza de um inimigo muitas vezes o tornava mais perigoso. Após passarem a noite em uma caverna, Milligan perguntou por que arriscavam tudo por Peach. Oliver recordou como Peach, mesmo sem poderes e apavorado, permaneceu ao lado deles no primeiro dia, um ato de coragem que consolidou seu vínculo. Milligan apreciou sua sinceridade, mas se mostrou curiosa com a força de Oliver apesar de sua aparente falta de talento. Ela compartilhou a teoria de que algum evento em seu passado obrigara a compensar suas limitações, e depois pediu desculpas por ter ido longe demais. Enquanto isso, Peach ajudava Albright a despertar. Percebendo que estavam presos, Albright notou a forma feminina de Peach e deduziu o motivo de ele resistir ao perfume. Compreendendo a urgência, Albright feriu a si mesmo para recuperar ferramentas escondidas, um orbe explosivo de fumaça e um sinalizador de socorro. Ele confiou o plano a Peach, entregando sua vida em suas mãos e pedindo que revelasse seu nome, marcando o início da fuga. Em outra parte, a jovem Ofelia conversava com Carlos sobre fortalecer linhagens mágicas, afirmando que poderia dar à luz infinitamente sem consequências. Carlos, perturbado, lembrou-a de que existiam formas mais significativas de se conectar com as pessoas. Enquanto isso, Kate e Guy aguardavam ansiosos por notícias. Kate incentivava o otimismo, confiando em Oliver e nos outros, enquanto Guy se preocupava principalmente porque Oliver era o único garoto do grupo e poderia ser afetado pelo perfume de Ofelia. Kate corou ao imaginar isso, mas insistiu que Oliver não cederia. No labirinto, Oliver ajudava Nanau a caminhar, embora ele mesmo estivesse sofrendo com os efeitos do perfume. Nanau ficou insegura quando ele se afastou, pensando que ele não gostava dela, mas Oliver a tranquilizou, explicando que era apenas o efeito físico do perfume. Milligan comentou sem rodeios que ele estava excitado, deixando Nanau chocada. Diante da inocência deles, Milligan disse a Michelle que não tinha intenção de interferir entre os dois. Ela então entregou a Oliver uma poção para suprimir os efeitos do perfume. Logo depois chegaram a um pântano. Oliver pediu que Teresa retornasse à superfície para sua segurança. Milligan aproveitou a oportunidade para ensinar a técnica de caminhada sobre o lago no estilo Lenoff, que exigia magia espacial. Nanau se voluntariou primeiro, mas afundou. Oliver tentou em seguida, utilizando controle de mana semelhante ao seu passo do túmulo, e conseguiu caminhar sobre a água, inspirado pelas memórias de sua mãe. Ele então ajudou Nanau a aprender a técnica, e por fim Michelle também a praticou com sucesso sob o incentivo de Milligan. A professora, em silêncio, desejou que todos voltassem vivos. Em outro ponto, Lynette e Stacy preparavam incensos para voar sobre o pântano em etapas. Já o grupo de Oliver prosseguia de barco, mas Milligan começou a desconfiar da ausência de criaturas mágicas. De repente, foram emboscados por Sirius e seu dragão de ossos. Ele os provocou perguntando por que ela conduzia 3 cadáveres para a partida. Milligan manteve a calma, ao mesmo tempo em que preparava um feitiço. Michelle tentou negociar oferecendo informações em troca de passagem segura, mas Sirius não se interessou. Antes que ele pudesse agir, uma quimera aquática atacou seu dragão, permitindo que o grupo escapasse. Em seguida, Nanau perguntou o que significava ser o último visitante de alguém. Oliver explicou que era a pessoa que testemunhava outro ser consumido por um feitiço. Enquanto isso, Carlos e Godfrey refletiam sobre o passado deles com Ofelia. Godfrey recordava quando a conheceu pela primeira vez, lembrando que o perfume dela o dominara e que precisou recorrer a feitiços de dor para resistir. Ofelia achara seus esforços ridículos, mas de forma estranhamente encantadora. Com o tempo, eles se aproximaram. Ela o curou durante um treinamento e trabalhou com o grupo deles como curandeira. Mas depois de ser acusada de manipular Godfrey, ela reagiu violentamente, neutralizando os que a intimidavam, e mais tarde até mesmo voltou-se contra o companheiro Tim, quebrando a fé que Godfrey tinha nela. No presente, Peach e Albright aguardavam uma chance de escapar. Quando Ofelia saiu, Peach usou um dos orbes encantados de Albright e fugiu para a superfície, lançando um orbe de sinalização no ar na esperança de que alguém o encontrasse. A luz do orbe de resgate de Peach alcançou o grupo de busca espalhado pelo labirinto. Enquanto isso, Peach, afundando no pântano, se agarrava à vida com um desejo desesperado de rever seus amigos, até ouvir a voz de Oliver cortando a névoa. Pet abriu os olhos e viu seus amigos sendo imediatamente abraçado com força por Oliver em um momento tão verdadeiro que até emocionou Milligan. Mas a reunião foi interrompida pela chegada de Ofelia. Surpresa com a multidão e atônita ao descobrir que Peach era um reversi, ela perguntou a Milligan o que queria. Milligan respondeu que os jovens estavam ali por causa de seu amigo e pediu que ela os deixasse ir, alegando que a ausência de Peach não afetaria
afetaria seus experimentos. Mas Ofelia declarou que havia alcançado o ápice da magia salvadora e precisava de alguém para testar. Quando começou a conjurar, Milligan a advertiu para parar e ordenou que os estudantes atacassem. No entanto, a barreira de Ofelia os manteve afastados. De longe, outros estudantes assistiam à imensa esfera da grande área de Ofelia se erguendo. Michelle percebeu que estavam agora em um mundo selado em que as regras do conjurador dominavam. Milligan ficou atônita, já que poucos magos conseguiam atingir tal feito. Stacy e Lynette chegaram confusas, mas Milligan explicou que Ofelia, ao rejeitar a ideia de criar a vida perfeita, mostrava uma criação infinita e falha de quimeras. Agora estavam presos, a menos que Ofelia partisse ou quebrasse o feitiço. O grupo rapidamente se organizou. Michelle e Milligan lançaram um ataque mágico coordenado, destruindo várias quimeras. Ofelia riu impressionada, mas Milligan ficou surpresa ao ver que ela mantinha a sanidade. Ela provocou sobre seu fracasso com Godfrey, comparando-a a uma serpente do pântano apaixonada por um unicórnio, sugerindo que só o queria por sua semente. Furiosa, Ofelia enviou suas quimeras contra Milligan, que tentou reagir com seu olho de serpente, mas falhou. Ofelia esmagou contra o chão, quebrando seus ossos. Rindo apesar da dor, Milligan zombou da regressão infantil de Ofelia, o que levou a uma resposta fatal. Ofelia finalizou sem misericórdia. Em outro momento, um vislumbre do passado mostrou Carlos e Godfrey tentando trazer Ofelia de volta quando ela já estava em queda, mas ela desprezou os arrependimentos deles. No presente, Oliver reuniu o grupo ferido. Ele atribuiu a Nanau a tarefa de neutralizar Ofelia enquanto os outros dariam cobertura. Eles subiram aos céus em vassouras, mas Stacy e Michelle foram rapidamente derrubadas. Determinado a não cair, Oliver também acabou sobrecarregado, deixando Nanau sozinha. Apesar da defesa implacável de Ofelia, Nanau avançou até que em lágrimas Ofelia surpreendeu e atingiu. Ferida, Nanau pediu desculpas por duvidar de Oliver, dizendo que não conseguiu neutralizar um garoto que ainda parecia uma criança assustada. Com as quimeras se aproximando, Pete se levantou para lutar ao lado de Michelle. Ao ver Oliver segurando Nanau nos braços, Ofelia sentiu uma solidão profunda. As lágrimas escorreram quando se lembrou dos laços que perdera, perguntando a si mesma se ter nascido com um ventre a condenava ao amor e à dor. De repente, Carlos e Godfrey apareceram. Eles a chamaram e pediram que viesse. Carlos se aproximou indiferente aos ataques dela e tomou seu colar. Ele abriu a barreira com um canto sagrado. Godfrey explicou que Carlos, sendo castrato, era imune à magia sedutora dela e sempre fora destinado a trazê-la de volta caso caísse. Carlos a abraçou, cumprindo sua promessa. Juntos desapareceram dentro da grande área. Logo depois, todos os grupos se reuniram com o time de Oliver. Todos sobreviveram e Pete finalmente estava seguro entre os amigos novamente. Alguns dias depois, a vida voltou ao normal em Kimberly. Oliver refletiu que o destino de Ofelia, consumida pela própria magia, era o fim que todo mago em silêncio desejava alcançar. E nesse momento nós encerramos a primeira parte da história. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.